da responsabilidade por vício do produto e do serviço. Artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente à sua escolha. Inciso 1º. A reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível. Inciso 2º. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Inciso 3º. O abatimento proporcional do preço. Parágrafo 1º. A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor. Parágrafo 2º. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Nosso entendimento. O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade por vício de qualidade dos serviços. É necessário entender que os serviços, quando prestados, devem ser adequados para os fins que razoavelmente deles se espera. Os vícios de qualidade são aqueles que fazem com que os serviços se tornem impróprios ao consumo ou lhes diminua o valor. Não menos importante, devemos considerar que as falhas na informação, ou seja, aquelas decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, também são consideradas como vícios de qualidade. Nesse sentido, para melhor entendimento e exemplo, quando o fornecedor faz constar da oferta ou da mensagem publicitária informações sobre a sua notável capacidade técnica, qualidade e pontualidade na execução dos serviços por ele prestados, está assumindo para si os eventuais riscos de sua atividade. É importante destacar que os fornecedores de serviços também respondem solidariamente pelos vícios dos serviços. Geralmente encontramos apenas um fornecedor em uma relação de consumo. Entretanto, haverá responsabilidade solidária se houver mais de um fornecedor. Artigo 7º, parágrafo único e artigo 25, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Os incisos 1º, 2º e 3º e o parágrafo 1º do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor são de fácil interpretação, logo não são necessárias maiores explicações. O que podemos destacar é que tais incisos são semelhantes às hipóteses do parágrafo 1º do artigo 18 do CDC, entretanto adaptados para garantir o direito do consumidor quando em uma relação de consumo com um fornecedor de serviços. Por fim, cabe destacar que o consumidor não precisa esperar um prazo de 30 dias para fazer uso das hipóteses previstas no artigo 20 do CDC. Assim como no artigo 19 do CDC, o artigo 20 do mesmo Código não estipula um prazo de 30 dias para o fornecedor sanar o vício, como disposto no parágrafo 1º do artigo 18 também do CDC. Dessa forma, o consumidor poderá exigir de forma imediata o que previsto no artigo 20. Tem alguma dúvida? Se o consumidor tiver alguma dúvida, é muito importante que observe uma das seguintes opções antes de tomar qualquer providência. Primeira opção: converse com o advogado ou advogada de sua confiança.
A advocacia é relevante e imprescindível para a sociedade, já que possui a função social de tutelar os direitos dos cidadãos, vindo, assim, a ser indispensável para a administração da justiça. Artigo 133 da Constituição Federal de 1988 e artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.906 de 94. A importância do advogado se dá porque ele detém a capacidade de prestar assessoria e consultoria jurídica e, especialmente, de postular os interesses das pessoas em juízo ou fora dele, protegendo os cidadãos. Vale salientar que muitos advogados e advogadas não cobram a consulta. Segunda opção: procure a Defensoria Pública na sua localidade. A Defensoria Pública presta atendimento jurídico em sentido amplo, de natureza judicial e extrajudicial, e de educação em direitos, e tem legitimidade para atuar não só individualmente, mas também por meio da tutela coletiva. Em se tratando de relação de consumo, a Defensoria Pública atende pessoas que não tenham condições financeiras para pagar pelos serviços de um advogado ou advogada. Terceira opção: procurar o Núcleo de Práticas Jurídicas das faculdades do curso de Direito. O funcionamento de um núcleo de prática jurídica é bem semelhante ao de um escritório de advocacia. Geralmente, o atendimento é feito por estudantes que estão cursando o 6º semestre do curso de Direito. É nessa fase que são cursadas as disciplinas de estágio supervisionado. Mesmo que o atendimento seja feito por estudantes, são os professores, advogados e advogadas experientes e com elevado conhecimento jurídico, que ficam responsáveis pelos casos. O Núcleo de Práticas Jurídicas presta atendimento jurídico gratuito para pessoas de baixa renda. Geralmente, elas ganham até 3 salários mínimos e não têm condições de pagar os honorários de um advogado. Exercício da cidadania. Quando um consumidor ou consumidora defende o seu direito, está ao mesmo tempo defendendo toda a coletividade de consumidores, ou seja, o povo brasileiro, fortalecendo a lei e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Faça valer o seu direito. Equipe: Advocacia RRS.adv.br. Grupo Facebook Defesa do Consumidor. No YouTube, @Advocacia RRS. Mais informações logo abaixo na descrição desse vídeo.